Boa noite, pessoal, boa noite com muita alegria, sejam todos muito bem-vindos. Agora começamos a luz da palavra. Boa noite, pessoal da rádio, né? Quem estava aí ouvindo nossa grade de louvor, a gente estava até brincando aqui, né? Que é o DJ, né? Tava tocando um som aí, que som que era, Bispa? Fala aí, hoje eu tô com a Bispa aqui, já já ela entra aqui com a gente também. Glória a Deus, hoje a Bispa vai participar da luz da palavra. DJ P7, né? DJ PV? DJ PV. Boa noite com muita alegria também. Pessoal, é assim, quem não conhece, nós temos o aplicativo da rádio, então para você que está acostumado com o Facebook, nós temos um aplicativo da rádio super tranquilo, super leve, você baixa ele no teu smartphone, quem tem o sistema Android, vai lá na lojinha, baixa o aplicativo, você vai ter acesso à rádio. Ele é leve, não consome muitos dados móveis, né, também na transmissão, porque você não tem o vídeo, só tem o áudio. Então para quem vai usar os dados móveis, muito mais vantagem, né? E ele não consome tanto espaço no teu celular, então vale muito a pena. Você consegue baixar o louvor, você consegue baixar, né, aquilo que está sendo ministrado. Toda vez que a gente entra ao vivo, a gente entra também lá através da rádio. Então toda a programação da Hebron está na rádio. O único problema é o seguinte: quem tem iPhone não tem jeito, você tem que entrar lá no site, lá não tem o aplicativo. Você tem que entrar lá www.radiohebron.com.br, ok? Você vai entrar lá, vai ter a mesma forma do outro, só que não consegue baixar nem compartilhar como é no sistema Android. Mas você consegue ouvir toda a programação, mexer no celular sem problema nenhum, ok? Então vale muito a pena. Vou pedir desculpa para vocês hoje que eu estou aí com, né, mudança de tempo, eu já senti aqui, né? Mas glória a Deus. Então assim, vale muito a pena, compartilha, divulga a nossa rádio, a Rádio Hebron. Nós temos uma programação bastante vasta aí, né? Deixa eu contar até um pouquinho sobre a nossa programação, pessoal. Nós temos programação de segunda a sexta-feira que chama-se Alimento Diário às Nações. Então a Bispa traz uma palavra todos os dias a partir das 8h30 da manhã. Vai até umas 11 horas da manhã, né? A princípio a gente até às 9. Também até às 11, segundo as perspectivas, iremos até o meio-dia, né? Meu Deus. 4 horas de programação. É o que tudo indica, né? Então, é isso aí, pessoal. Então nós temos programação de segunda a sexta-feira, né? Todos os dias você tem o alimento diário logo cedinho. Depois nós temos de segunda e quarta, nós temos A Luz da Palavra, que é esse programa que eu trago para vocês aí. Um programa de estudo, onde a gente vai estudar os livros, né? Nós começamos o ano passado, em Gênesis, lá em 3 de abril do ano passado. E aí nós encerramos o ano aí e começamos esse ano no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, 2 Samuel, e entramos no livro de Reis, né? Lembrando que o livro de Reis, na leitura cronológica, nós vimos muitos profetas aí no meio do caminho. Nós já vimos Jonas, Oséias, Amós, vimos também Joel, né? Um livro um pouco mais complexo, inclusive, até de datar ele. Então a gente estudou, mostrei para vocês por que ele é dentro do livro de Isaías, de 2 Reis. E nós vamos hoje terminar um capítulo, né, 19, hoje será a ministração somente do capítulo 19, eu vou voltar um pouquinho no capítulo 18 de 2 Reis, e já na quarta-feira nós entramos no livro de Isaías, tá? E aí nós vamos ver Isaías, que Isaías pegou aí 4 reis diferentes nesse mesmo período, por isso que nós vamos ver nessa ordem cronológica, muito mais fácil da gente aprender. Então eu consigo entender, você está lendo lá Isaías, mas Isaías aqui está falando de Ezequias, onde tá? Aí você vai lá, está o livro de 2 Reis, então nós vamos ver nessa ordem cronológica, muito mais fácil para a gente aprender, amém? Então toda segunda e quarta nós vamos em encontro das 7 até as 8 da noite, amém? Acabou a semana passada, né, o propósito das mulheres transformadas e dos homens transformados, que era de quarta à tarde e sexta. Mas no dia 2, a semana que vem, já estreia também um programa de testemunhos aí, que eu prefiro crer, né? Nós tivemos o ano passado, então de tempos em tempos ele tem o prefiro crer, o pessoal vem contar o testemunho daquilo que viveu na Hebron. Então tudo aquilo que você viveu na Hebron, você vem contar o testemunho aqui na Hebron. É o pessoal que é da Hebron, o pessoal que é de outras igrejas, né, que participam dos propósitos, que nós temos a marca da Hebron, né? Relógio de oração, propósito do Salmo. Essa semana nós temos propósito da família, que é quarta, quinta e sexta. Então tem bastante propósito. O mês inteiro não tem uma semana, que é difícil uma semana que nós não temos propósito. Então a igreja que nós somos virtual, porém nós temos atividade aí todos os dias. Você não fica sem palavra, a não ser que você não queira ou não tenha tempo. Toda a nossa grade fica gravada no YouTube. Depois você pode ir lá no YouTube e assistir na playlist, né? Então o Bispo Fábio, assim que acaba, ele já coloca lá no YouTube. Você pode ir lá, eu quero a Luz da Palavra, livro tal. Você vai lá e vê o estudo sobre aquele livro. Todo o material que eu já dei, evidentemente, né?
E aí o que acontece? Por exemplo, esse ano nós devemos terminar Isaías, vamos ver mais Miqueias, vamos ver mais alguns profetas menores e devemos entrar em Jeremias. Eu vou ver como é que eu vou montar a grade até o final do ano aí, né? E provavelmente a gente consiga entrar em Jeremias. Aí se der pra gente fazer Jeremias todo, nós entramos. Se não, a gente para e retoma no ano que vem. Mas tem muita coisa pra gente ver, mesmo 2 vezes por semana, né? A gente achou que era melhor, estava muito puxado em 3 vezes, a gente perdia, não conseguia repor. Com 2 semanas a gente consegue e eu tenho mais tempo também para estudar, para trazer o material. Amém? Então, muito boa noite a todos. Domingo nós temos culto da família, onde nós tivemos aí, o pastor Edu trouxe uma palavra extraordinária. Se você perdeu, está no Facebook e está também no YouTube. Amém? Bom, deixa eu dar boa noite para todo mundo que está aí com a gente, né? Eu vi que entrou algumas pessoas aí. Bom, primeiro, boa noite, Bispa, boa noite com muita alegria. Boa noite. Aqui, já dá boa noite para todo mundo. Boa noite, com muita alegria. Glória a Deus, a luz da palavra. Primeira vez da aparição da Bispa na luz da palavra. Glória a Deus pela vida dela. Pessoal, beijo, tchau, tchau, fica com Deus. Não tem graça. Ué, você não vai. Você Você é chegou. um mestre, meu bem. Ela chegou, né, meu? Não, ela chegou a nada. Ela chegou, vou sair de cena, né? Glória a Deus. De jeito nenhum. Hoje nós estamos com uma bancada aí, né, Michel? Hoje eu achei interessante porque hoje eu vou poder fazer pergunta. É difícil, eu faço pergunta, ninguém responde pelo. Outro dia eu perguntei. O povo tá levantando e indo embora, ó. Outro dia eu perguntei assim, pessoal, quem quer que eu ia falar sobre a divisão das tribos, porque é um assunto importante para esse ano, para os livros que nós vamos ver esse ano. E eu perguntei, alguém tem dúvida? Eu vou voltar um pouquinho, a gente vê essa divisão das tribos. Alguém tem interesse? Isso eu fiz na semana passada. Por quê? Estamos terminando o livro de Oséias. Eu falei, se alguém tiver, a gente conversa sobre isso. Ninguém falou nada. Eu queria. Então eu falei, hoje eu já posso fazer perguntas sobre a divisão, já que ninguém falou nada, né? Tá todo mundo sabendo, né? Hoje eu posso fazer pergunta, não posso? Pode. Ó, Pastor Edu estava aquele dia, disse que tava tudo bem. a Rô disse que beleza também. O único que está perdoado hoje é o Josué. Pastor Edu. Edir. Presente ali. O Bispo Fábio também não pode falar, se falar que não sabe, eu vou fazer pergunta. Ai, ai, ai. A Edi Ui. disse também que tá Ó. supimpa, né? Então, Tá tudo certo. boa noite, pessoal, com muita alegria. O que tá acontecendo aqui hoje? A Aninha pode fazer boaninha também, né? A Aninha tá aí também. O Fábio tá aí, ó. Opa. Fábio William, vou fazer pergunta para ele também. Aliás, boa noite, Fabinho, boa noite com muita alegria. E eu vi que tá a Ana, boa noite com muita alegria. Os demais eu não consigo, né, não Sabe o aparece que eu o vim nome. falar aqui? Fala aí, Bispo. Amanhã começa o nosso curso queridinho. Opa, glória a Deus, amanhã tem O curso. nosso curso de intercessão. Da meia-noite às 6 da manhã, então não vai ter problema para ninguém. Então, o que acontece? Esse curso de intercessão, né? Esse curso de intercessão é algo assim, presente de Deus, né? Do coração de Deus para a tua vida. Eu lembro que no curso de batalha espiritual, muitas pessoas disseram assim: ah, meu Deus do céu, descortinou muita coisa, que não sei o que, né? Então, amanhã nós teremos aí esse curso de intercessão, onde você vai começar a fazer. Ah, não, mas eu já fiz o curso. Não. O curso de batalha espiritual, o curso de intercessão amanhã é uma convocação geral para todos aqueles, né, que são oficiais da Hebron. Por quê? Porque nós vamos entrar no segundo semestre do ano. E vai ser uma outra dimensão. Então já entra na sexta chave, já entra numa outra dimensão. Aliás, quem sabe qual é a sexta chave, né? Será que o pessoal sabe? Alguém sabe, hein? Só tem uma aqui que eu sei que sabe com certeza. Eu, né? Porque eu falei hoje de manhã, eu sei, porque eu falei hoje pela Então manhã. são 2. Então são 2, eu e o pastor Edu? Não sabe? 3, você também sabe, pastor? Ó, Começa pastor, com aí que sim. letra? Vamos ver. J. Ah, pode ser João, pode ser João. Pode ser Mas pode que ser João? dois, pode ser três. Não, mas que João? Aí é que tá o detalhe. Né? Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. Mas que João? Começa com João, termina com Batista. Essa foi boa. Para onde vai levar tudo isso? Então, esse curso vai te habilitar para o segundo semestre
do ano de 2020, da porção dobrada do Espírito. Eu tenho que ter armas. Nós estamos passando agora por um tempo onde armas espirituais, né, é o que você precisa. Então nós vamos avançar de uma forma totalmente diferenciada nesse segundo semestre do ano de 2020. Então é uma convocação geral às 20 horas amanhã, a primeira aula. Quem vai ministrar a primeira aula? Pastor Edu e a pastora Edi. Glória. Com um tema maravilhoso que vocês vão ficar sabendo amanhã, né? E esse tema vai envolver todo o curso de intercessão. Então, como amanhã é uma convocação geral, não aceitamos desculpa, né? A não ser atestado de óbito. Misericórdia. Então não vai ser. Porque ainda a gente pode entrar e ressuscitar. Então, Mas o negócio é o eu não seguinte. consegui participar, eu tô muito ruim. Tá, né? Eu vou te ressuscitar. O negócio é o seguinte, não perca, né? A gente brinca, mas presta atenção, não perca. Porque simplesmente extraordinário. Intercessão vai descortinar para você um mundo espiritual, tá? Então, em nome de Jesus, né? Quem fez Batalha espiritual. aspirantes, né? Porque esse curso de intercessão entra dentro do aspirantes. E só que eu quero é uma convocação geral, que você precisa aprender. Aonde é que você está caindo, né? Por que você está perdendo a guerra? Por que você chega naquele ponto e você retrocede, né? E ainda mais uma semana de avanço apostólico, essa primeira aula você precisa receber essa palavra. Vai ser algo extraordinário. Depois que termina a aula, pastor Edu, pastor Edi, entra Bispo Fábio com intimidade. Intimidade com Deus, buscar essa intimidade, permanecer em intimidade, viver em intimidade. Então assim, ok, depois eu e o Bispo Marcelo, batalha espiritual novamente, é o segundo módulo, amém? É um curso no final do ano, né? Não, é um curso, não, é um curso que você não pode perder, tá? A duração dele são 12 aulas. Ô, maravilha. É. Uma vez por semana, né? Uma vez por semana, toda terça-feira às 20 horas, amém? Ou Zoom, ou Du, é isso? O Zoom, melhor, né? Então vamos instalar o O Zoom. pessoal já está Hã? acostumado. 50, né, pastor Edu? 100 pessoas. Du, quantas pessoas? 12 pessoas. Du, eu acho que até 50, não é? Du, A gente bom, verifica amanhã. a gente vai passa, colocar mas no eu acho grupo, que é- certo? E eu falo no programa amanhã, então. Mas eu acho que até umas 50 pessoas vai de boa. Beleza? Então, todos os WhatsApp 11 970 3861 é o WhatsApp da Hebron. Amém? Esse curso é para quem? Para os oficiais da Hebron, né? Em nome de Jesus. Maravilha. Amém? Glória a Deus. Tô aqui. Tá aqui, então Tô beleza. aqui. Quando ela falou que tá aqui, pode fazer pergunta. Glória a Deus. Tô aqui. Vamos lá. Vou fazer uma pergunta só hoje, bem fácil. Vamos lá. Bom, pessoal, abram suas Bíblias aí no livro de 2 Reis, capítulo 19. Eu, como de costume, vou voltar um pouquinho sempre para a gente rever o que foi passado no programa 18. anterior. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o capítulo 18, eu não vou ler, e depois nós vamos no capítulo 19. Hoje nós só vamos ler o capítulo 19 e eu vou fazer um resuminho aí do que a gente já viu. Por quê? Porque nós vamos entrar depois no livro de Isaías. Então, para não ficar esse, né, para lá e para cá, nós vamos ver hoje o capítulo 19, volta um pouquinho no capítulo 18 e a gente entra no profeta Isaías já na quarta-feira, ok? Então abra sua Bíblia aí. Bom, eu dei boa noite para quase todo mundo aí. Maurício, eu vi que está aí também. Mogi, glória a Deus pela sua vida. As 2 anos. As fotos aí, eu não consigo. A Ana, né? A Ana Pereira eu já tinha falado. Falta a Ana Mococa que está aí Mococa. também. Ela e o Arnaldo às vezes ouvem pela rádio aí. Glória a Deus pela vida deles. Participaram do curso de aspirante e vão participar do curso também. A Vera Regina. Vera Regina, boa a noite, Juliana. Juliana, boa noite, comentadria. Alex Souza, boa noite, Judite comentadria. Silveira. Judite É Silveira. a minha sala de vídeo, né? Essa. Isso é a sala de vídeo da Bispa. André Nascimento. Andréa Nascimento, compartilha. André também de Mogi, né? Eu só vou pedir desculpa para vocês, mas eu já tô aí, né? Hoje não tem jeito, né? Só não vou tocar meu instrumento aqui por causa do Josué, A né? Rosângela Lemos, que está lá.
Josué. Rosângela Lemos. Josué está aqui com a gente. Não sabe quem é a Rosângela Lemos, é a presbiteriana. A pastora Edil, Pastor Edi, Pastor Edu, Luiz Fabão, a bispa e glória a Deus. Bom, pessoal, vamos lá então, capítulo 18. O que a gente viu a semana passada? Nós estamos entrando num detalhe importante aqui, que é o cativeiro assírio. Muitas pessoas não conhecem o cativeiro assírio. Conhecem o cativeiro babilônio, fala-se muito da Babilônia, levou o povo para a Babilônia, ficou 70 anos lá, todo mundo conhece essa história. Mas o cativeiro assírio, poucas pessoas conhecem, até porque as pessoas não entendem que existia dois povos. Ou seja, é um povo só, o povo de Israel, só quando eles foram divididos lá depois de Salomão, passou a ser reino do norte e reino do sul. O mesmo povo hebreu, só que passou a se chamar. As 10 tribos que ficaram com o lado com Jeroboão, que era da tribo de Efraim, passou a ser o reino do norte. E as 2 tribos que ficaram do lado de cá, né, que vinha da linhagem de Davi, com Roboão, que era filho de Salomão, passou a ser reino do sul, ou seja, reino de Judá. Então houve essa divisão aí, poucas pessoas conhecem. Quando veio o cativeiro assírio, o que aconteceu? O rei Rezim, que era o rei da Síria, não a Síria, vamos lá de novo. A Síria, capital Damasco, a Síria, com a Síria e não Síria, a Síria, capital Nínive. Estão lembrados? Boa noite, Luciana. Boa noite, comentário. Deixa eu tirar aqui, pessoal, só porque senão depois eu não consigo me concentrar aí. E aí o que acontece? Houve essa divisão. Quando o rei de Israel se juntou com o rei da Síria, esse rei foi tentar atacar ali o povo de Judá. O que o rei de Judá fez? Bom, estou com um problema aqui, os caras vão me atacar, já tinha perdido algumas terras, porque naquela época tinha muito negócio, conquistava a terra, perdia a terra, e o rei Rezim veio, inclusive conquistou terra que já tinha perdido para ajudar, ele pegou de volta. O que o rei fez? Foi lá e pediu ajuda para a Síria, foi lá, pegou Tiglath-Pileser e falou, faz o seguinte, mandei presente para você, pegou coisas inclusive da casa do rei, ou seja, também coisas da casa do Senhor. O que ele fez? Foi lá e mandou um monte de presente para o camarada lá, o camarada pegou e veio. Só quando ele veio, meio que o tiro saiu pela culatra. De primeiro momento, ele livrou o rei de Judá de ser levado cativo. Só que acontece, ele vai lá e ataca a capital Damasco, que era a capital da Síria, toma conta, e começa aquele confronto todo. Só que a Síria, a forma de cativeiro deles era um pouco diferente. O que eles faziam? Eles pegavam todo o povo e misturavam o povo. Uma vez que o povo está misturado, não tinha como fazer rebelião. Por quê? Como que eles iam se preparar? Todo mundo misturado. Então, uma forma de uma rebelião novamente seria muito difícil. Então, era a característica da Síria. Levava o povo e misturava. Então, colocava um povo lá na Síria, de lá trazia para cá e fazia essa mistureba toda. Quando que aconteceu? Quando eles começaram a ter problema em Samaria, que era a capital de Israel, as coisas não começaram a não ir muito bem. O que ele fez? Bom, deve ser um problema com o Deus da terra. Olha a mente do camarada. Faz o seguinte, leva um profeta daqui que ele vai entender o Deus daquela terra e vamos resolver o problema. E aí trouxe o profeta de lá e fez essa mistura toda. Nessa confusão toda, quando você for ver lá na frente, alguns ministros falam para você assim, mas o povo de Judá cresceu muito. Cresceu também porque alguns, nessas confusões todas, alguns se refugiaram em Judá. E nós vamos ver que inclusive o rei Ezequias, em determinado momento, ele manda chamar todo o povo também que estava perdido aí de Israel para congregar o Senhor. Porque foi uma das coisas que ele fez que o pai dele, Acaz, não fez. Então a gente vê que nessa confusão toda, um pouco do povo conseguiu se refugiar. Uns foram para o Egito, outros foram para Judá, no caso ali para Jerusalém. Então o povo se espalhou, que era o intuito da Síria. Misturar todo o povo. O rei da Síria fez o quê? Da Síria continuou exigindo tributo. Por que o tiro saiu pela culatra para o rei de Judá? Ele conseguiu se livrar dessa situação de não ser levado para a Síria e para Israel. Só que, por outro lado, o que ele tinha que ter feito o rei Acaz? Tinha que ter pedido ajuda para o Senhor e não ter pedido para a Síria. Só quando ele pede para a Síria, o que acontece? Ele conseguiu, de primeiro momento, resolver o problema. Só que, passado alguns anos, vai trocando o rei daqui, trocando o rei dali, porque Israel tentou pagar tributo também. Só que o que acontece? Quando morreu um dos reis lá da Síria, antes de Senaqueribe, o que aconteceu? O rei que era de Israel, Oséias, falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar essa confusão toda, vamos parar de pagar tributo. Porque eles estavam lá pagando tributo, estavam como se fosse cativo, mas pagando tributo ainda.
Só que acontece, quando deu essa confusão toda, o que ele fez? Vamos aproveitar para pagar tributo. E chegou a informação lá para o rei da Síria que ele tinha mandado um mensageiro para o Egito, pedindo ajuda para o Egito. Aí ele falou, como é que é? Está pedindo ajuda para o Egito? Não, espera um pouquinho que eu vou descer aí. E desceu com todo o povo e levou o restante do povo que tinha. Com isso, Judá ainda continuou pagando tributo e se livrou. Se você for pegar muitos estudos, inclusive escavações que falam sobre isso, e mostram o rei Ezequias, primeiro, o cara é inteligentíssimo. Muita gente acha, porque o que acontece? Quando você... Por que foram levados cativos? Por causa da desobediência ao Senhor. Qual que era a desobediência naquela época? Primeiro, a idolatria. Segundo, a adoração, né, que eles faziam lá, entregavam a adoração a Baal, as imagens, né, e os poste ídolo. O que é o poste ídolo? Nós temos esse curso em batalha espiritual, mas eu vou dar uma palhinha hoje de grátis, né? Vamos fazer assim de grátis, né? Isso. O que acontece? Os poste ídolo, o que era? Era uma estátua, como se fosse um obelisco, feito para Azera, que eles entendiam que essa Azera era como se fosse a mulher do deus Baal. Tá entendendo? O que acontece? Eles pegavam e os reis que foram assumindo, muitos deles permitiram toda essa contaminação. E Israel vinha nessa contaminação e por isso foi levado cativo. Tem pessoas que, se você for buscar alguns estudos, eles sugerem por que Judá não foi levado cativo? Uma porque pagou tributo. E uma porque Ezequias, assim que ele assumiu, diferentemente do pai dele, a Bíblia relata o quê? Que ele foi o melhor rei, não houve melhor rei nem antes dele, nem depois dele. Por quê? Todos os reis que assumiram, em Israel não teve nenhum rei bom, já ministrei isso para vocês, com exceção de Jeú, que foi o melhorzinho lá, que acabou com a casa de Acabe. Mas do lado de Judá, teve alguns reis que foram bons e outros foram maus. Acas, por exemplo, reinou 16 anos e foi um rei ruim. Já o filho dele, Ezequias, reinou 29. Se a gente pegar que ele teve 15 anos de acréscimo aí, que nós vamos ver hoje, ou seja, ele tinha mais ou menos 14 anos aí de reinado quando teve aquela enfermidade e o Senhor acrescentou, ok? Só que acontece, os outros reis, os que foram bons, quando eles assumiam, por que falavam que eles eram reis bons? Foram considerados bons? Primeiro, porque eles tiraram a adoração a Baal. E eles conseguiam, muitos deles tiraram também os postes de ídolo, que eram aquelas estátuas para Azera. Então acabou com essa contaminação. Porque quando houve a divisão das tribos, o que o pessoal fez? Começaram a construir altares. Se você pegar o pessoal de Israel, construiu lá em Dan e Betel 2 lugares para entregar o holocausto. O que o Senhor tinha feito? Logo quando o povo chegou na Terra Prometida, tinha que entregar o holocausto num lugar específico. E quando era no deserto, era assim, tinha um lugar específico para entregar. Só que o reino de Israel, o que ele fazia? Ele não queria que o povo fosse até Jerusalém para entregar a oferta. Então ele mandou construir 2 lá em Dan e Betel, pegou 2 capitais do extremo, um lugar extremo do outro, e falou, vocês vão entregar por aqui, ninguém precisa ir para Jerusalém. Para que não houvesse no intuito dele, na mente dele, a contaminação, ou seja, para que não ficasse lá em Judá e coisa e tal. Ok. Então os reis que assumiram, os que foram bons de Judá, eliminava tudo isso. Só que tinha um outro problema. E por que Ezequias é considerado um bom rei? Porque ele não só tirou as estátuas, tanto de Baal como de Azera, o poste ídolo, mas ele também tirou os altos que eles falam, que era onde eles entregavam as ofertas. Então, diferentemente dos outros, você vê que a Bíblia relata que ele não somente fez o que os demais fizeram que foram bons, mas ele também acabou com os lugares altos, que era onde entregavam os incensos, onde entregavam as adorações. Então, quer dizer, só tinha um lugar para entregar, que era em Jerusalém, um lugar específico. Só que os demais não tiraram tudo isso. Então, o camarada que estava lá, que estava ainda adorando a outro Deus, conseguia entregar a oferta. Não tinha imagem, não tinha nada disso, mas conseguia entregar uma oferta. Entregava no holocausto, queimava incenso, aquelas coisas, aqueles ritos todos. Lógico, se a gente pegar em Israel, entregava até Deus Moloque, entregavam o filho. Nós vimos reis, inclusive, que reinaram em Israel, que entregaram até o próprio filho. Tem um rei que entregou o próprio filho. Por quê? Porque eles entregavam a Deus Moloque. Só que em Judá estava um pouquinho melhor. Então, o que muitos estudos falam? Que o rei para Judá por duas vertentes. Uma seria porque ele ouviu a profecia que Oséias estava fazendo, de tudo que estava acontecendo com o reino do norte por conta da idolatria, porque Oséias, ele desceu o cajado mesmo, explicou, vocês estão na contaminação, para com isso. Deus já falou para ele casar com a mulher da prostituição, para ele entender a dor que o Senhor estava sentindo. Já começa por aí. Então ele desceu o cajado no povo. Então diz que Ezequias,
que pegou esse reinado também, mais ou menos nessa mesma época, o que acontece? Inclusive fala que ele foi corregente, né? Naquela época tinha muito assim, o pai passou uma dificuldade, não consegue mais assumir, o filho assume. Tem um rei, inclusive, que ficou leproso. E o filho assumiu na sequência, passou um tempo lá, ele ficou até o final da vida dele com lepra, mas não morreu. E o filho assumiu. Então tinha muito disso do filho assumir, sei lá, faltando 10 anos para o pai morrer, 5 anos, né? Então o camarada assumia lá. Então diz o quê? Que uma seria porque ele ouviu tudo isso, né? E por conta disso ele foi poupado, Judá, e outra vertente diz o quê? Não, foi porque ele tirou os postes ídolos, tirou Baal e os altos. Então são 3 informações importantes. Ele tirou primeiro as estátuas para Baal, tirou os postes ídolos para Azera e os altos onde entregava incenso. Então ele realmente fez uma limpeza, que era tudo que precisava acontecer. Então, muito provavelmente, né, por conta disso, não foi levado cativo. Então ele resiste. Inclusive teve cerco também em Judá. Nós vamos ver aqui, não sei se acho que no capítulo 20, que ele, olha, para aquela época era uma obra extraordinária. Se você pegar aqui os camaradas falando, né, das escavações que tiraram, ele construiu um arqueduto. Porque ele já se antecipando que poderia... Porque como que ele vencia uma guerra naquela época? O camarada cercava a cidade, sitiava ela, mas hora menos hora o camarada vai sair de lá de dentro. Ele vai precisar beber, né, vai precisar de água. E a maior fonte que precisava da pessoa, a primeira coisa era a água. Depois o alimento. Quando houve fome em Samaria, qual que era o desespero? Não tinha nada, chegou um momento que eles estavam desesperados, provavelmente eles iam sair e o povo ia pegar eles, certo? E aí Deus mandou livramento, aquela maravilha que nós vimos. Então ele já imaginando que isso poderia acontecer com eles, porque a Síria já vai vir, ameaça daqui, ameaça dali. Nós vimos no capítulo 18 que essa ameaça começou aí, né? A pressão psicológica contra o rei Ezequias, Senaqueribe, não facilitou a vida dele. E mandou lá o general dele e ficava aquela perseguição, todo aquele tumulto para desfalecer o coração do povo. Inclusive o camarada, quando ele sobe lá para falar com o povo, ele usa a língua, não a língua que era tradicional usada entre eles, né? Entre os comandantes, porque era a língua tradicional da região, não. Ele usou falar justamente a língua que o povo judeu conhecia, porque ele queria tratar psicologicamente com o povo que estava lá dentro. Então aquele que poderia chegar para o general, fosse lá relatar para o rei, rei, o negócio está assim, está assado, não. Ele falou de uma forma que todo mundo entendesse para quê? Desfalecer o coração de todo mundo. Então Satanás, ele usa isso, é a guerra psicológica. Se ele não ganhar na guerra psicológica, ele vai usar a arma que ele tem, mas primeiro ele começa com a guerra psicológica. Isso nós já conhecemos, o servo de Deus conhece muito bem isso aí. Então ele usa o quê? Essa estratégia. Então quando eles cercam lá, o rei Ezequias já tinha se antecipado, ele mandou construir um aqueduto que levava a água de fora para dentro. E ele também tinha outro problema, ele não podia deixar a água exposta lá. Olha a situação, se ele deixar a água exposta, o inimigo ia ter água lá facilitando a vida dele, o camarada vai ficar aqui mais hora, menos hora. Então a água, que era a principal fonte, ele conseguiu fazer isso aí. Então tem escavações que comprovam tudo isso. Então a história do rei Ezequias, você vê quando que a gente anda na direção do Senhor, como ele andou, tirou toda a contaminação, tem um caminho, uma válvula de escape. Consegue entender isso? Então, diferentemente de Israel, que estava passando por essa situação. Então o capítulo 18 começa falando então sobre isso, que ele é um rei, que primeiro não houve nenhum outro igual a ele, nem antes e nem depois. Então um rei muito importante. A gente sabe que se você pegar aí o reino de Judá, então Josafá, Ezequias são reis importantes, que aconteceu muita coisa. Embora o rei Josafá no livro de reis não fala muito a história dele, está mais em crônicas, e nós vamos ver lá também, o rei Ezequias e Josafá foram 2 reis importantes. O que acontece aqui? Então acaso um rei ruim reinou 16 anos e entra então o rei Ezequias, com a morte do pai, ele entra e assume e reina durante 29 anos. Lembrando que ele deveria ter mais ou menos 14 anos de reinado, quando acontece aquela situação com ele, que vem a enfermidade. Nós vamos ver no capítulo 19. Então vamos entrar no capítulo 19 agora, em nome de Jesus. Só lembrando, era Rabizaque, que fez toda aquela guerra psicológica com o rei de Judá, para que ele evitasse, né? Então assim, pagou muito tributo, enriqueceu muito o rei Ezequias, até a bispa falou hoje pela manhã, no programa dela. Por quê? O que ele fez? Conquistou muitas terras,
né? Ele mandou que muitas coisas fossem concentradas em Jerusalém, até para que pudesse entrar recurso financeiro, para que pudesse se equipar para vencer uma suposta guerra que acontecesse. Se ele tivesse que ir para a guerra, evidentemente ele tinha que estar amparado. A gente vê que não vai ser isso que vai fazer ele vencer a guerra, mas ele faz a parte dele. Então aquele cara que sempre busca do Senhor, mas ele faz a parte dele, diferentemente daquele que pede para Deus e fica de braço cruzado. Tá, Deus vai fazer, se Deus não fizer, porque não é propósito de Deus, né? Já viu o crente assim? Ah, se for propósito de Deus, o emprego vem me chamar em casa, senta lá, ficar o dia inteiro vendo televisão, vendo aquela televisão, aquele canal que não presta, e fica esperando Deus fazer, vai fazer sim. Aquela novela, né, que é uma... Estavam reclamando aí do que o presidente falou e as coisas que eles mostram na televisão só Jesus, mas enfim, né? O presidente, não que ele esteja certo, né, pessoal? Misericórdia, né? Comparado a algumas coisas que passam lá, só Jesus na causa, né? Fala sério, né, pessoal? As novelas que passam lá, com tudo que mostra lá, e eles estão reclamando do palavrão que o presidente falou, não que justifique, né? Mas enfim. Vamos lá então. Mas tudo que o nosso presidente fala, ele gera polêmica, né? Fala sério, né? Eu nunca vi Alguma dúvida aí do que eu expliquei até agora? Posso perguntar então? Ué, eu falei aqui 20 minutos, minha esposa. Não tem dúvida, né? Pessoal, mas é interessante. Eu estou brincando, mas assim, são coisas que às vezes a gente lê e não entende com relação a esse cativeiro assírio, e é muito importante, porque quando a gente vê a Babilônia, diferentemente da Síria, quando eles foram libertos lá pelo rei sírio, coisa e tal, o povo volta para Jerusalém, só que o povo de Israel, nesse meio do caminho, se misturou com um monte de outros povos, e isso é um problema, inclusive, que tem, a gente vê no Novo Testamento, aquela grande bronca que eles têm com os samaritanos. Justamente por quê? Por causa dessa mistura de povos. Eles não aceitam o samaritano por quê? Fala que o samaritano casou com um estrangeiro, então não é judeu, né? 100% e coisa e tal. Então toda essa confusão que a gente vê no Novo Testamento, confusão assim, né? Porque eles não aceitam os samaritanos, está justamente nessa situação do cativeiro assírio. Então você fala, a pessoa ministra, por exemplo, sobre os samaritanos e às vezes não sabe do cativeiro assírio. Então não sabe por que tem bronca do samaritano, tem gente que não sabe. Então a gente precisa entender isso aí. E a luz da palavra, ele vem justamente para esclarecer isso aí. Amém? Eu estou com calor e eu nem vou contar para vocês o que eu estou vendo daqui, mas amém. Sério, de duplinha e eu morrendo de calor aqui no altar. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler do versículo 1 ao 7, né? Que Ezequias vai consultar agora entre o profeta Isaías aí. Ó, hashtag. Vamos ler do versículo 1 ao 7. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes e cobriu-se. Pera um pouquinho, desculpa. Isso, aquela pressão que estava fazendo o Rabzaque, fazendo a pressão, falando que eles iam fazer. Vocês vão contar com o Egito, aquela cana, né, esmigalhada, e falou um monte, toda aquela guerra psicológica que tinha feito. Agora chega a informação para o rei Ezequias. Os homens chegam lá para o rei Ezequias e vão contar tudo o que tinha acontecido no capítulo 18, toda a pressão psicológica. Chega então a informação para o rei Ezequias. E aí o Ezequias, naquela época, rasgar as vestes é o sinal que o cara estava, né, fulo da vida, né? Tendo o rei Ezequias ouvido isso, rasgou suas vestes e cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Vê que um cara, olha como é que é, servo de Deus, ele recebeu a má notícia, ele mostrou, né, que ele não aceitava aquilo, né, aquela condição de rasgar as vestes. O que ele vai fazer? Correu para a casa do Senhor. Então é o nosso posicionamento no dia difícil. Muita gente vai para casa, vai consultar isso, vai consultar aquilo outro, mas não consulta o Senhor. O que ele fez? Correu para a casa do Senhor. Então enviou Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e os anciões dos sacerdotes, cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram: assim diz Ezequias, esse dia é dia de angústia, de disciplina e de opróbrio, porque os filhos são chegados à hora de nascer, e não há força para dá-los à luz. Porventura, o Senhor teu Deus terá ouvido todas as palavras de Rabzaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo? Repreenderá as palavras que ouviu e ergue, pois orações pelos quais ainda subsistem. Foram, pois, os servos do rei Ezequias a ter com Isaías. Isaías lhe disse:
Dize isto a vosso Senhor. Assim diz o Senhor: não temas por causa das palavras que ouvistes, com os quais os servos do rei da Síria blasfemam contra mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu farei cair morto a espada. Então aqui foi até o profeta, e o profeta evidentemente tinha resposta. Quando a gente vai até o profeta não deixa, a gente não vai até o profeta e sai sem resposta. A gente não vai até o profeta e sai sem informação. Toda vez que a gente vai até o profeta, a gente vai sair dali alimentado, a gente vai sair com uma palavra, e ali o rei saiu os sacerdotes saíram exatamente com a palavra, o mordomo lá, os escribas foram lá levar então para Ezequias aquilo que tinha sido falado. A humildade aqui de Ezequias foi evidente, né? Até pelo posicionamento dele de ir até o Senhor, a humildade, rasgar as vestes, né? Além de humilhar-se, o rei entrou na casa do Senhor, isso é, ele foi buscar a direção junto ao Deus vivo. Então, como eu disse para vocês, a melhor coisa que nós temos diante da má notícia, a primeira coisa é nos posicionar e indo até o Senhor buscar a resposta para aquilo que nós precisamos. Não tem outro lugar para ter resposta para o que nós precisamos. É justamente no altar do Senhor. Ah, mas eu preciso de recurso, eu preciso ir no banco pegar recurso. Primeiro você ora, depois você vai lá no banco, vai estar liberado. Agora você vai lá no banco, chega lá, nega, você tem que voltar e está todo o processo de novo. Faz diferente. Vai buscar do Senhor. Ah, mas é recurso. Vai buscar no Senhor a liberação. Senhor, eu preciso do recurso, o Senhor vai mandar a liberação, vai mandar a ordem para o banco. A mesma coisa, se você precisa, é uma enfermidade, vai no altar do Senhor, depois você vai no médico, faz qualquer outra coisa. Primeiro busca do Senhor a direção. O ministério do grande profeta Isaías havia começado no 4º ano em que morreram o rei Uzias, ou até mesmo Azarias, ali, que tem, as escrituras mostram os dois nomes deles, tanto Uzias como Azarias. Às vezes você vê em crônicas de um jeito e em reis de outro. Então, o ministério do profeta Isaías começou justamente nesse reinado, que está em Isaías capítulo 6, relata sobre isso. Quase 4 décadas antes do cativeiro, Isaías buscara o ímpio rei de Judá, Acás, para ministrar ele. Porém, a gente vai ver lá em Isaías capítulo 7, quando a gente entrar no livro de Isaías, nós vamos ver que muita coisa que aconteceu aqui, o profeta Isaías foi lá e alertou, avisou também como foram todos os outros profetas que passaram em Israel e em Judá. Uma coisa que os profetas fizeram muito foi avisar o povo, alertar o povo quanto a isso. E agora o profeta estava procurando pelo temente Ezequias, de cujo reinado ele participou. Então, depois de enfrentar, de falar com reis que não deram muita importância para o profeta, agora ele chega com um profeta que entende. Então o profeta vai lá e fala com um rei que também estava direcionado por Deus e que estava, primeiro, era temente a Deus e estava fazendo uma limpeza espiritual. Então chegou no lugar certo com a pessoa certa. Então encontrou ali um profeta que realmente queria, porque Judá teve muito profeta que estava apostatado. A gente vê que teve situações, inclusive, que foi enviado o profeta de Judá para Israel, porque ali não tinha nenhum profeta mais, todos eles contaminados. Então já começa. Agora aqui não, nós estamos em Judá, onde um rei que positivo aqui, e também o profeta da mesma forma. Então chega no momento certo. Então o profeta de Isaías foi confortador, Senaqueribe conhecia então a diferença entre o Senhor dos exércitos e o Deus do céu e o Deus de Israel e outros deuses, inclusive da terra. Senaqueribe já sabia, do Senhor. Senaqueribe já era um cara mais astuto e ele sabia, inclusive tem situações, como a gente viu com Rabzaque, que a forma como ele usa de palavra para amedrontar, que ele sabia de profecias que tinham sido feitas. Então o cara conhecia um pouco da história. Aquela velha coisa que a gente fala, Satanás sabe de tudo, conhece a palavra melhor do que ninguém. A gente achava que Satanás conhece muito bem a palavra, tanto que era quem era. A questão aí é outra, por isso nós temos que nos posicionar, porque ele conhece a palavra. Agora nós temos que praticá-la, conhecer uma coisa, praticar é outra, Vamos ver no decorrer aí com Senaqueribe, que não só falhou na conquista de Jerusalém, mas como também sofreu uma violenta morte ao retornar para sua casa. Os dois pontos importantes dessa mensagem profética se tornaria realidade 20 anos depois, onde Senaqueribe foi assassinado lá em 681 a.C. Lembrando que o cativeiro assírio foi em aproximadamente 722 a.C. Então, foi quando levou o povo cativo de Israel. E o povo de Judá ainda permaneceu com a Babilônia, vai ser só em 605, 606 a.C. Ou seja, nós temos mais de 100 anos aí de história. Então aqui
É o que eu falo, às vezes de um capítulo para o outro, só para vocês terem ideia, do último livro de Gênesis para o primeiro, né, o último capítulo de Gênesis para o primeiro de Êxodo, passaram 400 anos aproximadamente. É muito tempo, pessoal. Então as escrituras nós temos que estar atentos com tudo isso. Você vê que um povo foi levado, outro demorou 100 anos para frente. Mas já sabiam antes, já sabiam que o profeta Isaías vai alertar o povo. Só que vai acontecer muito lá na frente. Que aliás, quem você vê várias vezes a pessoa falando o quanto é difícil saber de algumas coisas antecipado. Não pode falar, mas o Senhor está alertando. Olha, faz isso aqui porque às vezes você está preocupado com a tua vida, mas a vida dos teus filhos, dos nossos filhos. Por quê? Está falando da herança, né? Da nossa herança. Está falando daquilo que eles vão viver. Agora, você não vai se posicionar porque não é com você, pô, você não vai posicionar então pelo teu filho? Nós temos que nos posicionar. Né? Lembre-se que são coisas, são gerações, até a quarta geração a bênção vai. Da mesma forma, a maldição vai até a quarta geração. Amém? A carta do rei da Síria. Vamos ler lá, isso no livro de Isaías, nós vamos ver lá no capítulo 37 também essa informação. Muita coisa que está aqui, né? A gente vai ver também com o profeta Isaías. Vamos ler do versículo 8 até o 13 aí, que diz assim. Voltou, pois, Rabizaque e encontrou o rei da Síria pelejando contra Líbina, porque ouvira que o rei já se havia retirado de Laquis. Você vê que o rei está muito preocupado com a guerra, né? Ele mandou Rabizaque lá e ele mesmo foi curtir outras coisas, foi festejar, né? O rei dizia, eis, saiu para guerrear contra ti. Assim, tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo, assim falareis a Ezequias, rei de Judá. Não te enganes o teu Deus, em que confias, dizendo, Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Já tens ouvidos que fizeram o rei da Síria a todas as terras, e como destruíram totalmente, crês tu que te livrarás? Então você vê que ele já está usando a guerra psicológica novamente. Ou seja, não adianta você confiar no teu Deus aí, presta atenção em quantos outros deuses, né, e quantas outras cidades foram dominadas pelo rei da Síria. Então a Síria naquela época era uma grande potência. Você vê que os impérios, o Egito foi uma grande potência, mas nessa época aqui o Egito já não era mais nada. Então é a Síria, depois nós vamos ver que é a Babilônia, que torna-se um império enorme aí, e depois da Babilônia os Medo-Persa. Que os Medo-Persas eram dois povos distintos, os Medos e os Persas. O livro de Daniel fala muito sobre isso. Então presta atenção que eram dois povos distintos. Um guerreava do outro, e vice-versa. Tem uma hora que um dominou tudo e passou a se chamar os Medos-Persas. Então você vê que eles vão tornar também um grande império. Aquilo que a Babilônia era de construção, os persas, muita coisa. Esses aquedutos aí que Ezequias está fazendo, perto do que eles fizeram, jardim suspenso, era algo fantástico. Se você pegar as histórias, né, os estudos, você vê que eles tinham uma obra que ninguém tinha naquela época. Tanto que a Babilônia mesmo era tão grande que diz que quando eles invadiram a Babilônia, na entrada da Babilônia, o povo lá no final da cidade não estava nem sabendo o que estava acontecendo lá na frente. Tipo assim, está pegando fogo aqui, ninguém lá nem viu, só você vê o tamanho que era a Babilônia. Então às vezes a gente vê Daniel falando sobre aquele tempo da Babilônia, o povo, ele não se misturar, não era se misturar com a cidadezinha pequenininha, não, do interior, aí com 5 mil habitantes, não, viu? Era muita gente mesmo. Porventura, os deuses das nações livrarão os povos que meus pais destruíram em Goza, Arã, Rezate e os filhos de Éden. Aqui não é o jardim do Éden, tá, pessoal? Que estavam em Tessalar. Onde está o rei Amate, ou o rei Asparte, ou o rei da cidade de Serafarviã, e de Ená, e de Iva? E aqui ele começa a questionar. Vai lá, vê se o rei de lá está lá, vê se o outro rei está. Começa a mostrar o currículo dele. Então, uma das coisas que Satanás vai fazer é tentar mostrar algumas evidências, né? Logicamente, aquele que não serve ao Senhor vai mandar a evidência de um cara que perdeu, que nem conhece Jesus, só que muitas vezes a gente uma história dessa, sabe, uma empresa, pega o momento que nós estamos vivendo agora de pandemia, está todo mundo em casa. Mas o fulano que trabalha comigo lá, você não sabe o que aconteceu. Foi mandado embora, já começa aquele desespero todo. O cara não serviu o Senhor, não conhece, você não tem uma palavra, então fica calmo, espera a palavra que você tem. Só que o que Satanás faz? Começa a mostrar tudo isso para você que pode desfalecer seu coração. É a guerra psicológica. Amém? Então Rabzaque fizera tudo o que podia para persuadir Jerusalém, com informações que não procediam, a render para que Jerusalém, na verdade para que o povo de Judá se rendesse pacificamente. Então toda essa guerra psicológica era para evitar que tivesse uma guerra efetiva.
o povo se rende, beleza, e a guerra acaba por aqui. Mas quando ele voltou com o seu relato, descobriu que o rei da Síria já estava distraído em outra guerra e havia mandado seu exército para ela. Então quando ele volta, né, depois daquela guerra psicológica, ele chega lá, cadê o rei? E o rei já está envolvido em outra guerra, não está nem aí para nada. Então ele ainda continua tentando na força da conversa dele. Mas o exército que estava lá já não estava mais. Este Éden, como eu falei para vocês, não é o de Gênesis lá, tá, pessoal? Aqui é um outro. É uma área conhecida hoje como Bet-Éden, no sul de Arã. Então, se você pegar no livro de Ezequias e Amós, fala sobre essa terra, tá? Então, não é o Jardim do Éden, só para ficar claro aí, né? Que aí o Jardim do Éden é outra coisa. Fica claro que a forma de intimidação usada pela Síria, usando inclusive falar de cidades que haviam sido vencidas por eles, era uma característica importante para a guerra psicológica. Amém? Vamos lá agora para a oração de Ezequias. Amém? Vamos ler do versículo 14 até o 19. Deixa eu só achar aqui. Tendo Ezequias recebido a carta nas mãos dos mensageiros, eles usavam muito naquela época também mandar carta com o mensageiro afrontando e coisa e tal. Tanto que, vamos lá, voltar para o ministério agora há pouco. Israel tinha mandado um mensageiro lá para o Egito e a história chegou lá na Síria. Então vamos lá. Então subiu à casa do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. Então o que ele fez? Pegou a carta. O que ele faz novamente? Vai para casa. Cada uma notícia que chegava, ele ia para a casa do Senhor. Presta atenção. E orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus e todos os teus reinos na terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina ao Senhor, ouvindo e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Então olha o que ele fala. Ele fala assim, olha o que ele está fazendo, inclusive para afrontar o Senhor. E outras palavras ele está dizendo, o Rabzaque não tinha falado para ele assim, você vai confiar no teu Deus? Então ele usou, prestou bem atenção e fez aquilo até e falou para o Senhor, está afrontando não é só eu não, está afrontando o Senhor também, como dizem outras palavras, né? Verdade é, Senhor, que os reis das Sírias assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram fogo nos deuses dele, porque os deuses não eram, senão obra de mãos de homens, de madeira e de pedra, por isso destruíram. Opa, olha aqui que ele fala aqui. Lá destruíram um monte de gente, mas olha a informação que ele dá daquele que crê. E sabia a diferença de uma coisa e de outra. Mas botaram fogo lá nos deuses, mas eram coisas feitas com a mão, né? De madeira, de pedra, feito com mão de homens. Então você vê que ele sabia da lei, que não podia fazer estátua, tarará, né? Obra, né? Com as mãos e coisa e tal, nenhuma imagem. Então você vê que ele fala exatamente isso. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Opa, aqui ele dá aquela, né? Então aqui o grande ato de fé de Ezequias, estender as cartas ameaçadoras de Senaqueribe perante o Senhor, diante da gravidade das ameaças, Ezequias fez exatamente o que se esperava de um homem que reinava sob a direção de Deus. Então, logicamente, aquele que, né, Deus está governando a tua vida, está dando direção para a tua vida, diante das ameaças, o que ele vai fazer? Vai buscar a direção de Deus. Isso para os dias de hoje é exatamente o que nós estamos vivendo agora. Então está difícil, está assim, está assado. Vamos buscar a direção do Senhor. Para que o desespero? Aqui você vê que as informações que chegavam para ele, a coisa estava pegando. Mas ele fez o que? Parou tudo e foi buscar a direção de Deus. E agora o profeta conforta Ezequias. Foi até o profeta e o profeta vai dar informação para ele aí. Vamos lá, do 20 ao 24. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: quanto ao que me pedisses acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. Opa! Então, quer dizer, a oração dele foi ouvida. E muitas vezes a gente acha que a nossa oração não foi ouvida. Sabe quando que eu falo para você que a tua oração foi ouvida? Às vezes você está à noite lá no teu quarto e você está orando: Senhor, olha a situação que eu estou. E aí você clama por certas coisas. Aí você fala: Deus não ouve. Ouve sim. Sabe quando que você não presta atenção? Você vem no dia seguinte, vamos dar o exemplo da Hebron. Você vem na manhã seguinte e conecta lá no programa Alimento Diário às Nações. E aí a bispa vai e traz uma palavra, resposta para aquilo que você estava procurando, para aquilo que você tinha colocado de angústia no Senhor ontem. Você orou o Senhor ontem, a resposta veio pela manhã,
e às vezes você não dá importância. Então o que adianta você dar importância? Primeiro, fez a coisa certa, se posicionou, foi buscar do Senhor, orou, o Senhor buscou uma resposta, que foi o que Ezequias fez. E aí no dia seguinte, quando o profeta vai dar a resposta para você, por quê? Você quer procurar a resposta aonde? Você é da Hebron, você vai buscar a resposta aonde? No teu colega de trabalho? Às vezes, tem pessoas que vão buscar o marido e a esposa que não professam da mesma fé, que não está convertido ainda, vai ter uma resposta para você? Não, se orou o Senhor vai dar a resposta para você. E a resposta vem pela manhã, exatamente com a resposta no programa da bispa. Então, olha o quanto é importante. Você vê que aqui ele orou, o profeta chegou para ele e falou assim, ó, eu ouvi a tua oração. Opa, glória a Deus. Quando a gente clama ao Senhor e o Senhor ouve a nossa oração, fala sério. E esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem filha de Sião te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém maneia a cabeça por trás de ti. A quem afrontastes e de quem blasfemastes, e contra quem alçastes a voz arrogantemente e erguesse os olhos, contra o Senhor Santo de Israel. Por meio dos teus mensageiros afrontastes o Senhor e dissestes, com a multidão dos meus carros subirei ao cimo dos montes e os mais interior do Líbano, deitarei abaixo os seus altos e cedros e os ciprestes escolhidos, e chegarei às suas pousadas extremas e ao seu denso e fértil pomar. Eu mesmo cavei e bebi as águas dos estrangeiros, e com as plantas dos meus pés saqueei todos os rios do Egito. Então aqui a gente ouviu que ele foi até lá, e agora vem a resposta exatamente do Senhor. E aí o Senhor começa a falar com ele de uma forma que ele vai entender, e essa tradução que o profeta vai falar para ele exatamente isso. A referência aqui da virgem é o povo que é como a filha virgem para o Senhor, no caso. Por isso que ele fala da virgem, mas no caso se relaciona do povo, a filha do Senhor, ok? No Antigo Testamento o termo filha de Sião significava Jerusalém, e é a filha de Deus que ele guardara e protegera como um pai protege a sua filha. Então, algumas formas que vão usar. Tem livros, inclusive, que o Senhor nem fala sobre Deus especificamente, sobre o Senhor. Por quê? Dada as circunstâncias dos acontecimentos. Mas sempre tem um porquê. Vamos ler do versículo 25 ao 28 aí. Acaso não ouvistes que já há muitos dispuseu essas coisas, já desde os dias remotos o tinha planejado. Agora, porém, o faço executar, e eu quis que tu reduzisse os montões de ruínas, as cidades fortificadas. Por isso os meus moradores debilitados andarão cheios de temor e envergonhados, e tornarão-se como erva do campo e a erva verde, e o capim dos telhados e cereal queimado antes de amadurecer. Mas eu conheço o teu assentar, o teu sair, o teu entrar e o teu furor contra mim. Por causa de teu furor contra mim, porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho de onde viesses. Então aqui a resposta. A resposta aqui para o rei lá, para Senaqueribe, veio aqui. Então eu acho que aquilo que Ezequias queria de uma resposta, espera um pouquinho, eu vou pegar ele com o anzol e vou puxar ele. Deixa que o primeiro caminho que ele vê, ele vai voltar com o quente e dois fervendo, né? Mais ou menos, trocando em miúdos, é isso aí. Então o Senhor responde aqui com sarcasmo a Rabzaque, né, que era quem ia receber todas as respostas. Dessa forma, Deus confirmou não só a sua obra em nome de Judá e ridicularizou o inimigo, que parecia não ter noção alguma da realidade com quem estava falando. Quer dizer, já tinha ouvido sobre algumas profecias e ainda assim não tinha dado ouvido. Só que, o que muito provavelmente engrandeceu Senaqueribe? Não só o fato de ter conquistado várias outras terras, mas também conquistou o povo de Israel, tinha invadido e tomado conta de Samaria. Então isso fortificou ele bastante. Só que com Judá ele não foi bem a história assim. Quanto ao anzol e o freio, são usados para refrear os animais, como a gente sabe. Pelo fato dos reis assírios frequentemente tratarem seus prisioneiros com guerra de tal forma, Senaqueribe entenderia a ameaça do Altíssimo melhor do que ninguém. Porque acontece, a gente vê alguns povos, e você vê que, por exemplo, o povo da Síria, o povo de Nínive, eles eram um povo cruel.
Aí você consegue entender por que Jonas não queria ter lá. Porque era um povo inimigo. Lembra quando eu ministrei sobre Jonas mesmo, Fábio? Eles não queriam ter lá. Por quê? Porque o povo era cruel. Eles não eram o tipo de gente que matava o cara, como se fosse dar um tiro no cara e mata. Não. Lá dá uma faca, deixa o cara sangrar, no outro dia dá outra facada, vai deixando, vai matando o cara, vai matando aos poucos. Então eles são conhecidos como um povo muito cruel. Eles eram cruéis, por isso que aqui automaticamente Ezequias entendeu qual era a ofensa e qual era a resposta de Deus para aquele povo. Amém? Vamos ler do versículo 29 ao 34. Isto te será por sinal, este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano, o que daí proceder, no terceiro ano, porém, semeai e colhei, e plantai vinhas e comei seus frutos. O que escapou da casa de Judá, ficou do resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto por cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião o que se escapou. O zelo do Senhor fará isto. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas dessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei essa cidade para livrar, por amor de mim e por amor de meu servo Davi. E aqui você começa a entender, olha a promessa lá atrás para Davi. Olha o quanto é importante, pessoal, uma promessa. Quando nós recebemos uma palavra que sai do altar, uma promessa, nós temos que agarrar com esse dente, porque é importante. A gente viu, e eu ministrei para vocês recentemente, aí falando, era para ter acabado com todo o povo de Judá. Né? Lembra que a Atália, que era filha de Acabe, tinha casado com o rei, não de Judá? Lembra disso aí? Ela casou com o rei de Judá, e o que aconteceu? Ela tentou, quando o filho morreu, logo depois o filho dela morre, que era rei, ela começa a matar todos os netos, para que ninguém assumisse o trono, para que ela governasse. Ela consegue governar por 7 anos. Só que um camarada, um filho que tinha lá 1 ano, foi escondido pela tia, foi preservado durante 7 anos, e com 7 anos ele assume. E aí Joiada é que vai ajudar ele, que é o profeta, constitui ele como rei, mata a Atália, e ali ele começa a governar. Tudo isso para preservar a casa de Davi, a linhagem que o Senhor tinha prometido lá atrás. Então olha o quanto é importante. Aqui o Senhor termina o versículo 34 falando isso da promessa que fiz a meu servo Davi. Então eu vou livrar Judá, que tem uma promessa lá atrás, que nunca faltaria da casa de Davi homem para reinar. E de fato, você vê, 10 tribos foram para um lado, 2 ficaram, mas não faltou rei. Mesmo nessa ocasião, onde fica um só, ele assumiu. Você vê que o reino de Israel começou lá com Jeroboão, que era da tribo de Efraim, que é Josué dessa tribo também, viu? Para quem não sabe, né, Josué? Olha só, que grande guerreiro, porque Jeroboão fala que ele era um grande guerreiro também. E foi por isso que quando Salomão morreu, ele tinha fugido, né? Que Salomão queria pegar ele, né? E ele fugiu. Quando ele soube que Salomão morreu, ele voltou e se apresentou ali, e o povo colocou ele como rei, por conta da infantilidade de Roboão, uma promessa que existia do Senhor, e tudo aquilo que eu já ministrei para vocês. Então o que acontece? Mas aqui o Senhor fala dessa linhagem. O povo de Israel, Efraim assumiu, foi até a 4ª geração dele. Depois morreu, já assumiu outro camarada. Depois Jeú veio lá, matou todo mundo, acabou com toda a linhagem, começou a linhagem dele. E depois daí para frente, o cara era general, matava o rei e assumia, e aí virou aquela bagunça toda. Então, não tinha mais linhagem de ninguém, ficava no máximo até a 4ª geração, depois era uma outra linhagem, então não tinha monarquia e dinastia, lá não tinha. Por quê? Porque nós vimos lá, né, da teocracia, que era o governo de Deus, e depois nós entramos o quê? Na monarquia, na dinastia, que eram ali reis da mesma linhagem. Só que um tinha monarquia, mas não tinha dinastia. Agora aqui com o povo de Judá tinha monarquia e tinha dinastia, até acabar lá, né, na Babilônia. Amém? Tá claro, pessoal? Estou falando inglês. Não, né? Beleza? Tá todo mundo quietinho, né? Só de não estar dormindo, já tô feliz, né? É no final, já. Falta 3 minutos aí, já vou entrar na chamada oral.
Dinastia e monarquia já é estudo de escola, né? Aí eu não estou contando nenhuma novidade, né? Mas enfim. Deus graciosamente deu a Ezequias um sinal de suas boas intenções para com o seu povo. Melhor do que essa resposta, não precisava de outra coisa, né? Apesar de uma invasão assíria ter prejudicado muito a colheita naquele ano, porque o que acontece? O rei Senaqueribe mandou lá houve invasão, não conseguiu entrar dentro de Jerusalém. Você vê aqui o Senhor falando que não ia entrar lá dentro. Só que, do lado de fora, plantação e coisa e tal, a guerra estava constituída. Tanto que a gente vai ver que ele precisou construir esse aqueduto para levar água lá para dentro e não deixar água fora para o rei Senaqueribe, ou seja, para os seus homens, né? Então você vê que aqui afetou muito a alimentação deles, a colheita. E o Senhor deu resposta e trouxe o alimento. O que nós estamos vivendo hoje? Muita gente está podendo trabalhar, mas servo de Deus não vai faltar alimento. A resposta, uma delas está aqui. Eu sei que é o programa da Bispa, mas está aqui. O que é melhor do que isso? Fala sério. O que você quis dizer com isso? Ué, porque não é um programa pela manhã, onde a Bispa, né? O Senhor dá revelação para ela, mas eu entendi para mim, eu entendi muito bem, né? Eu entendi quem não quer, né? Como diz a mais eu quem não quer, né? Então, apesar da invasão a Síria ter prejudicado muito a colheita naquele ano e no posterior, no terceiro ano os campos proporcionariam uma ceifa muito mais abundante. E a gente sabe que tinha muito isso naquela época. Tanto que quando o povo entrou na Terra Prometida, você vê que o primeiro ano tinha que limpar a terra, depois eles plantam, o Senhor sustenta o povo, eles plantam, e aí a primeira colheita vem lá para entregar de oferta ao Senhor, ok? A promessa nessa passagem foram não só para a situação do momento, mas também para futuras reuniões, né, outras invasões que aconteceriam, e também para uma reunião final do povo judeu em sua terra quanto à vinda do Messias. O que o Senhor estava dizendo era: essas vidas você não tocará, Satanás nenhum das suas vestes malignas vai conseguir entrar dentro de Jerusalém, né, ou tocar no ungido de Deus. Pode voltar para o inferno porque as suas tentativas de destruição fracassaram, e foi o que aconteceu exatamente aqui. Então, como Senaqueribe posteriormente se orgulha de ter tomado 46 cidades judaicas com relação a Jerusalém, ele não podia somente dizer que fez, porque ele não conseguiu fazer nada. Com Ezequias ele não conseguiu. Prisioneiro em Jerusalém, sua residência real, como um pássaro em sua gaiola, completamente sitiada, foi o que aconteceu com ele lá, né? Ficou lá sitiado, mas não sofreu invasão de Senaqueribe. E vamos aí no restantezinho aí, desculpa do horário, pessoal, mas foi a bispa que falou muito, né? Estamos terminando os últimos versículos. 35 a 37, ela se empolgou e aí tomou meu tempo aí, né? Então vocês me dão um desconto aí, eu passei 2 minutos. 35 a 37. Hashtag o que para você agora? Hashtag o quê? Muito amor do coração. Ah, tá. Vocês viram, ela falou meia hora, me deixou com 20 minutos, eu estou tendo aqui que correr com a palavra, né? Então, no dia que se encontrar um pastor, um bispo que não fala, vocês me apontam um, né? Fala sério. Eu só falo o necessário. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil, que se levantaram, o restante pela manhã, e eis que todos esses eram cadáveres. Olha a resposta de Deus. Meu, tem noção, 185 mil é muita gente, meu. Muita gente, mesmo 185 mil mortos. Você viu por que a Síria era tão prepotente? Eles tinham um exército, meu. Lembra lá em Jonas, que ele salvou lá? Lembra quando ele foi para lá, ele não queria, e piriri parará? Estão lembrados dessa passagem? Eu vou falar o número, eu não me lembro de cabeça, mas eu acho que ali naquele dia foram 120 mil salvos. Que ele foi lá, ministrou e coisa e tal. Ele não queria, porque ele sabia que o povo era inimigo, ele não queria que aquele povo tivesse salvação. Essa era a questão do profeta Jonas, por isso que ele não queria ir para lá. Mas ele foi aos trancos e barrancos, né? Ou seja, engolido lá pelo grande peixe, foi parar lá e ele fez aquilo, né, muito a contragosto, mas fez. E ali 120 mil, se não me falha a memória, foram que foram salvos. E agora você vê, o mesmo povo, 185 mil agora, cadáveres.
Então tinha mais 50 mil aí. Tinha. Aqueles que tinham sido salvados outra vez. É que o tempo já era outro, mas... É que ele viu um pouquinho para Jonas, né? Hã? É que ele viu um pouquinho para Jonas. Fala sério. Um pouquinho. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, e voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu deus Adrameleque, Cerezer, seus filhos, feriram a espada, ela morreu pelos próprios filhos, presta atenção, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. E a Esaradom, seu filho, reinou em seu lugar. O camarada era tão bonzinho. É uma linhagem fantástica, né? Aqui fala de Nisroque, a gente lembra de Nimrod, que eu ministrei para vocês lá em Gênesis. Alguém lembra de Nimrod? Quem que era? Lembra? Ninguém lembra? Vou dar uma palhinha rapidinho. Prometo, meia hora. Os estudos falam que a idolatria começou com esse camarada. O Nimrod, por quê? Ele era um grande guerreiro e diz que ele foi o primeiro camarada a dominar um animal, no caso um cavalo naquela época. Então ninguém tinha, e diz que ele era muito grande, coisa e tal. E quando ele morreu, fizeram uma estátua para ele. E através daí começou a idolatria. Então os estudos dizem, né, que a idolatria começou exatamente isso. E alguns teólogos defendem inclusive essa ministração, essa linha, né? Que a idolatria começou aí, só para vocês terem ideia. Tá? Essa foi de graças. O rei da Síria, que levantou a sua boca em ofensas, humilhações e xingamentos contra o povo de Deus, morre golpeado pelos seus próprios filhos enquanto estava curvado. Então aqui a resposta de Deus veio imediatamente, né? Não ia ficar. O cara fez todo esse banzé, ameaçou Ezequias, ameaçou a Deus, que era a pior coisa que ele podia ter feito. Não só ameaça contra aquele que tinha feito uma limpeza de toda a contaminação, mas também falou sobre o Deus vivo. E a resposta não podia ficar sem vir, né? E nós vamos ver lá na frente, a gente vê com alguns profetas, né? Aqui acabamos de hoje, tá, pessoal? A gente vê com alguns profetas que alguns povos foram tão ruins para o povo de Deus, que a gente vai ver que tem profecias contra ele. Isaías, por exemplo, vai fazer profecia sobre o povo de Efraim, castigo vai vir, não ficou barato. Fala sobre Judá, sobre a Babilônia, fala sobre os Moabitas, né? Aquilo que vai vir sobre a Síria. Então, porque essa história lá na frente tem outros desfechos ainda, não acabou por aqui. Inclusive contra o próprio Egito. Aí você fala, mas acabou a história lá no Egito, o povo saiu e ficou por isso. Não, negativo. Nós vamos ver o profeta Isaías falando sobre situações com o Egito. Então, às vezes a gente acha que Deus esqueceu das nossas guerras, daqui a pouco a gente é surpreendido. Aí quando você recebe a bênção, você não lembra. Deus, aquela situação que ele estava lá atrás, você já tinha esquecido, Deus vem com a providência agora. O tempo de Deus não é o nosso tempo, né, pessoal? Então, a gente tem que esperar o tempo de Deus, o agir de Deus. Nós somos igual fast food, a gente quer entrar numa porta e sair com a outra cabeça, né? E muitos nem voltar para agradecer, né? Obrigado pelo lanche de graça, né? Enfim. Bom, pessoal, glória a Deus. Termina agora então a mesma palavra de hoje. Na quarta-feira, aí nós vamos entrar no profeta Isaías, vamos terminar todo ele, aí nós entramos no capítulo 20, 21, vamos para outro profeta, voltamos e assim nós vamos terminar o ano aí. É interessante, tem muita coisa, a gente precisa ver por quê o profeta atuou exatamente nessa época. Então, como eu falei para vocês aqui, o profeta Isaías pegou 4 reinados. Então, e um deles, o mais importante, foi Ezequias. Mas ele pegou outros reinados aí. Então, ele fala, diverte muito o povo. E por isso, acham que foi por isso que Ezequias conseguiu preservá-lo. Mas a limpeza por si só já preservava ele. Amém? Então, curva sua cabeça por um instante. Feche seus olhos em nome de Jesus. Vamos encerrar esse programa de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou, Pai. Obrigado por essa palavra que nos foi ministrada, por esse entendimento, Pai. A Tua palavra diz que nós pecamos por falta de conhecimento, Pai, mas a partir de hoje, esse conhecimento que nós precisamos, nós adquirimos, Pai.
Quero te pedir também, Senhor, toca, cura, liberta, restaure e aviva, Pai, aonde chegar o som da minha voz, seja na retransmissão, Pai, aqueles que vão ver depois, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, visita poderosamente, abre o entendimento e que essa palavra possa ser multiplicada e que ela chegue aos 4 cantos dessa terra, Deus, em nome de Jesus. Eu quero te louvar, te agradecer por tudo que o Senhor fez, Pai, na minha vida e na vida dos teus servos que receberam essa palavra, Pai, e tudo que o Senhor ainda for fazer, Pai, a honra, a glória e o louvor é teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Glória a Deus. Bom, pessoal, quarta-feira, amanhã tem curso para alguns, então eu vou estar participando do curso, não vou estar ao vivo, mas eu vou estar participando do curso com vocês. Eu quero pegar estratégias também, em nome de Jesus, né? Mas na quarta-feira nós estamos de volta aí com o profeta Isaías e espero vocês por propósito também. Não lembrem-se, quarta-feira já começa o propósito da família. Então amanhã a pessoa vai estar mandando o link para quem não tem ainda, cadastre o seu celular lá no 11 973 8161 para você receber o link e participar do propósito. Quarta, quinta e sexta. Vamos guerrear todos juntos pela sua família, pela minha família, pela nossa família e a família Hebron. Amém? Essa é a Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Obrigado pela presença, obrigado, Bispa, também hoje esteve aqui, glória a Deus ao vivo, glória a Deus pela vida de todos que estavam aqui também presentes. Fica na paz do Senhor e uma noite extraordinária debaixo de poder, unção e autoridade. Um beijo grande. Tchau, tchau.